A gente precisa proclamar o que a gente crê. A gente precisa declarar o que a gente crê. Eu tenho algumas chaves que vão mudar a vida de algumas pessoas aqui. Você que está online também. Eslovênia acabou de se conectar. Itália, Alemanha, França, Inglaterra, Paraguai, Canadá, Angola, Bélgica, Grécia, Israel, Portugal, Bolívia, Japão, Espanha, Moçambique, Estados Unidos, Brasil. Já somos 5.000 pessoas. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar por cada família, cada voluntário. O avivamento não vai começar, ele já começou. Amém? Eu tenho algumas chaves, eu quero liberar sobre você. Sabe, a gente precisa declarar o que a gente crê. A gente precisa liberar o que a gente crê. Porque a fé, ela precisa ser falada se a gente espera que ela também seja vivida. Quantas vezes a gente vê Jesus perguntando para alguns homens: ei, o que você quer? Porque na verdade ele queria ouvir daquele homem o que você crê. O que você quer? O que queres que eu te faça? Jesus, eu quero voltar a enxergar. Então seja feito conforme a sua fé. O que você quer? Jesus, eu quero poder ser livre dessa lepra e voltar para minha família. Então seja feito conforme a sua fé. A questão não é se Jesus tem proporcionado encontros. A questão é se a gente está dizendo para Ele o que a gente precisa quando esse encontro acontece. Tem alguém que está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Ele declarou: olha, quando tiverem 2 ou mais reunidos, lá eu também estarei. Jesus está aqui, irmão, passeando no nosso meio. Jesus está aqui passeando nas nossas casas. Jesus está aqui fazendo milagres, liberando promessas, fazendo algo novo. Então a questão, quando esse encontro acontece, não é mais se Ele pode, é se eu creio que Ele vai fazer o que prometeu que faria. Hoje eu quero falar sobre tempestades. Acho que eu vou sem teclado hoje, irmão, para que a gente não perca a atenção de ninguém. E hoje eu quero falar sobre tempestades. Alguém que já viveu alguma tempestade? Talvez 2020 para você tenha sido o ano da tua maior tempestade. E o que eu aprendi em meio às tempestades é que a gente ainda não entendeu o poder que elas têm. Porque várias vezes a gente pede para que Deus nos livre daquilo que é a maior oportunidade para que Deus nos use. A gente olha para um problema, para um gigante, para uma muralha, para uma tempestade e fala: Deus, me livra desse problema. Deus está dizendo para alguns de nós: eu permiti que esse problema chegasse até você, para que a partir desse momento você vivesse um novo nível. Quando Davi, irmão, conhece o gigante, ele conhece o seu destino. Davi foi levar comida para os seus irmãos. Davi, até aquele momento, estava só trabalhando de Uber Eats. Ele vai levar comida para os seus irmãos. Ele não fazia parte daquela guerra. Ele não estava naquele cenário. Ele não estava escalado naquele dia. Ele não estava fazendo parte daquele exército. Mas quando se aproxima dele o maior gigante que ele já viu, começa o maior milagre que ele já viveu. E essa dinâmica que a gente precisa mudar, porque nós somos o povo de Deus. O que nos classifica como povo de Deus? Carregamos a própria vida de Deus dentro de nós. O que a própria vida de Deus faz? Ela faz tudo, mesmo que não haja nada, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então não diz para Deus que o problema da tua estação é porque você não tem nada, porque tudo que Ele fez quando nada existia. Você percebe que quando a gente começa a dizer para Deus o porquê que a gente não está rompendo, nenhuma das nossas desculpas faz sentido. Deus, eu não estou rompendo por causa dos gigantes. Não, filho, você não entendeu, foi o gigante que ativou Davi. Deus, eu não estou rompendo por causa das muralhas. Não, você não está entendendo, foi as muralhas que ativou o povo enquanto caminhavam na direção da terra prometida. Pai, eu não estou vivendo novo porque eu não tenho nada. Deus está dizendo: filho, você não está entendendo, nada é a melhor matéria-prima para o próximo milagre. Há 1 ano e 3 meses atrás, se você viesse nesse auditório, o que tinha aqui? Nada. 1 ano e 3 meses depois, 6.000 pessoas sendo tocadas e você sendo transformado para sempre. Então a gente precisa ter esse entendimento. Se for para ele, irmão, pode aplaudir com força e vai recebendo, porque eu tenho chaves nessa manhã para você. A gente precisa ter esse entendimento de que aquilo que a gente entende como um problema é a matéria-prima para o próximo milagre. Eu lembro quando a gente alugou esse espaço aqui, eu tinha ido pregar em Nova York, fiquei preso numa nevada lá, numa ginástica, sei lá o que foi. E aí eu cheguei na segunda-feira, 3 da tarde, peguei a chave da igreja. Segunda-feira, 3 da tarde, a gente entrou aqui. E eu lembro que era só um auditório vazio, nenhuma das paredes que você está vendo, não tinha palco, house mix, não tinha loud, não tinha nada, irmão.
E aí o que eu fiz? Eu peguei uma fita azul, sabe aquela fita azul que a gente usa para poder, quando vai fazer a pintura, você separar os lugares? Eu estou esquecendo o nome. Isso, blue tape, mas você usa para selar os lugares e proteger. Eu peguei aquela fita e eu comecei a passear. Irmão, pega essa chave porque isso vai fazer sentido para alguém. Eu comecei a passear nesse auditório e eu comecei a marcar aonde seria cada coisa. Então, se você viesse naquela semana e pedisse para eu te apresentar a igreja, eu ia te levar na sala do Kids antes da sala do Kids existir. Eu ia te levar no palco antes do palco existir. Então, as marcações estavam todas aqui, ó. O palco vai ser até aqui, aqui vai ser a House Mix, aqui vai ser a parede do auditório, aqui vai ser a sala do Kids. E à medida que a gente foi demarcando, aquilo que não existia passou a existir. E a gente começou a sonhar, irmão, eu estou te falando diante de Deus, não tinha nenhuma reserva financeira. Todo o valor que a gente tinha, a gente deu de down payment e a gente entrou sem nada. Você pode repetir comigo? Diga nada. Aqui vai ser o palco, vamos orar pelo marceneiro. O marceneiro chegou. Aí eu lembro como se fosse hoje. E aí, o que vocês precisam? A gente precisa de um palco. Abaixa um pouquinho o meu mic, por favor. A gente precisa de um palco. Não, perfeito, eu estou aqui para isso. Cadê as madeiras? Então, a gente também precisa das madeiras, a gente não tem. Irmão, o marceneiro que Deus enviou não só fez o palco, como comprou as madeiras. O eletricista que Deus enviou não só ajudou com a parte elétrica, como também comprou parte do material elétrico. O que eu quero te lembrar é que quando Deus envia uma resposta, Ele preenche tudo o que falta. O problema é que a gente acha que Deus envia uma resposta parcial, quando na verdade a gente tem que entender, irmão, que quando Deus começa algo, Ele termina. Ele não é como cada um de nós que é inconstante em alguns momentos da nossa jornada. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra vai concluí-la. Então, segunda pela tarde, auditório vazio. Domingo pela manhã, novos começos. Talvez a tua estação seja exatamente como esse auditório. Eu quero te lembrar que a tua próxima estação pode ser exatamente como esse auditório agora. Um lugar vazio se torna um lugar de milagres. Um lugar vazio se torna um lugar de novos começos. Tem alguém que está comigo? Diga amém. Eu participei de uma live ontem, eu compartilhei uma chave que se alguém que está aqui não ouviu, pega essa chave, ela pode mudar a tua história. A gente precisa ter um entendimento, irmão, que todo milagre nasceu de um problema. Todo milagre nasceu de um problema. Então não olhe para o seu problema como se ele fosse algo que vai te afastar da promessa. O teu problema é o caminho pelo qual Deus vai te levar para a promessa. E pode parecer romantizado falar sobre isso, mas eu te provo em cada milagre bíblico. O milagre da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher tinha um problema, ela sangrava há anos, ela gastou tudo o que tinha e ninguém conseguia curá-la. O milagre da multiplicação de pães e peixes, aquele povo tinha um problema, existiam milhares e estava todo mundo com fome, não tinha comida suficiente para ninguém. O milagre do paralítico, o milagre do cego de nascença, o milagre do leproso, o milagre do homem da mão mirrada, o milagre do gigante, o milagre da muralha, o milagre do mar se abrindo, o milagre do anjo da morte passeando, enquanto o povo estava guardado dentro das casas e o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Cada milagre bíblico foi uma resposta de Deus a um problema. Eu tenho uma boa notícia para você. Alguém quer uma boa notícia? Alguém aqui que tem problemas? Então você tem uma série de oportunidades de viver um novo milagre. Problemas são uma matéria-prima para o sobrenatural de Deus. Ano passado eu tive a oportunidade de ministrar por 55 dias, à meia-noite, para quase 20 mil pessoas. Eu nunca vi tanto milagre de cura acontecer. Paralíticos, cegos, surdos. Agora preste atenção nisso. 2 anos antes, eu estava num leito de hospital. Aquilo que naquela época parecia um problema, era uma capacitação de Deus para liberar novos milagres. Só tem propriedade para falar sobre milagre quem já viveu um. Só tem propriedade para falar sobre um Deus que cura quem já viu Deus curar. Só tem propriedade para falar sobre um Deus que liberta quem já foi liberto. Você está comigo? Diga amém. Então o que eu aprendi com o tempo é que toda estação que Deus permitia que eu vivesse uma tempestade, é porque Ele queria me capacitar para que as outras tempestades ao meu redor pudessem cessar através daquilo que eu já vivi com Deus. Minha família faliu quando eu tinha 15 anos. Eu fui como é que fala quando você é emancipado? Com 15 anos de idade, para assinar pelas empresas do meu pai. Os agiotas
cada semana tirava uma coisa de dentro da nossa casa. Então eu vi a minha família quebrar, e eu vi Deus restaurar a nossa sorte. Eu estava no leito de CTI usando fralda. Eu sei o que é entrar no hospital e orar por alguém e a cura de Deus fluir sobre essa pessoa, porque eu também sei o que é estar no leito de hospital carente da cura de Deus. Eu vi a Kezinha, irmão, com 6 meses de gravidez, ter bipolaridade gestacional. Eu vi a estação de maior alegria da nossa casa se tornar a maior tempestade da nossa história. Mas todas as manhãs agora eu vejo a Cecília ninando o Benício no colo. O que eu quero te lembrar é que talvez hoje o que você entende como sendo um problema que vai te parar, eu declaro o nome de Jesus, irmão, pode ser um milagre que vai te mover. Depende de como você encara a sua tempestade. Você está comigo? Eu vou ter que correr porque eu tenho bastante coisa para compartilhar. Eu acho que dá para a gente fazer uma série sobre isso. Mas a gente precisa ter esse entendimento: milagre não é um problema para aqueles que estão em Deus. Segundo os Coríntios 4:8 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. No versículo 15 ele continua dizendo: e tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça com que transbordem de ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Por isso, fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. A primeira chave que eu quero compartilhar com vocês é que o que afunda o barco não é a quantidade de água que está ao redor dele, é a quantidade de água que a gente deixa entrar. Pega essa chave, irmão. O que afundou algumas famílias em 2020 não foi a crise global, foi a crise dentro de casa. O que faliu alguns empresários não foi a economia global, foi a economia dentro de casa. E o problema é que às vezes a gente está olhando para fora, esquecendo que as maiores tempestades estão acontecendo dentro. Irmão, nenhum barco afunda pela quantidade de água ao seu redor, porque todos eles navegam em meio ao oceano. Mas todo barco que afundou é porque em algum momento deixaram a água entrar. Você está comigo? Diga amém. Amém. Então um conselho prático para você: se você está no meio de uma tempestade, não se preocupa com a força das ondas, mas gasta tempo se preocupando com a força do barco. Gasta tempo se preocupando com a força do barco. Sabe uma das coisas que eu mais vejo afetar famílias? É porque no meio de uma tempestade, quando a água começa a entrar, ao invés da gente gastar tempo colocando aquilo para fora, a gente gasta tempo querendo saber quem deixou entrar. Tem muita gente que não está vivendo milagre porque ainda está buscando os culpados. O problema da minha casa, pastor, é a minha mulher. O problema da minha empresa, pastor, é o meu marido. O problema do meu ministério é o meu líder. O problema da minha jornada de fé é a economia. O problema que eu não consegui me reerguer foi o plano Collor. O problema da minha crise financeira foi o Covid. Não, irmão. Se você parar de procurar quem é o culpado pelo problema, você vai começar a viver o teu próprio milagre. Enquanto a gente ficar procurando de quem é a culpa, a gente não consegue viver o próximo milagre. Sabe, a grande verdade é que essas crises têm muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. Em 2020 eu vi muitos pastores entrando em depressão, muita gente pediu ajuda. E alguns perguntavam: como é que vocês estão prosperando no meio da crise? Irmão, porque o milagre não tem a ver com como as coisas estão, mas como eu estou. Jesus se levanta e acalma tempestades. Ele está ensinando um princípio prático para a gente. A paz que existia dentro dele liberou paz ao redor dele. Só tem autoridade para dominar tempestades quem consegue descansar em meio a elas, irmão. Então os discípulos estão desesperados no meio de uma tempestade e eles não conseguem cessar as ondas. Por quê? Porque se o interior deles está envolvido em desespero, o exterior deles vai ser só uma expressão disso. Irmão, o nosso exterior é a expressão daquilo que a gente carrega. A palavra diz lá em Provérbios 4:23: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida.
A palavra está dizendo: não importa se você anda pelo vale da sombra da morte, mal nenhum você temerá, porque Ele está contigo. Não importa se 1000 caem ao teu lado ou 10.000 à tua direita, você não será atingido. A palavra está dizendo o tempo inteiro: não tem a ver com o que te cerca, tem a ver com o que te guarda. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Então a primeira chave que eu quero compartilhar, o que afunda o barco, não é a quantidade de água que está ao redor dele, mas é a quantidade de água que você deixa entrar. Segunda chave que eu quero compartilhar com você nessa manhã, se tem alguém recebendo, diga amém. Amém. É que isso aqui vai fazer sentido para muita gente, porque muita gente deixa de ver o milagre por não entender esse princípio. Durante as tempestades, não basta ter Jesus perto, você precisa confiar nele. Irmão, olha para mim. Durante os anos de pastoreio que eu tenho, eu já conheci centenas de casais que moram juntos, dormem juntos, viajam juntos, mas um não consegue confiar mais no outro. Qual que é o problema desse casamento? Confiança. Pastor, eu não consigo acreditar mais no que ela fala. Pastor, eu não consigo acreditar mais no que ele me diz. É possível caminhar perto sem confiar. E essa mesma dinâmica que acontece dentro dos nossos relacionamentos, acontece dentro do nosso relacionamento com Deus também. Irmão, os discípulos estavam com o próprio Deus dentro do barco e ainda assim estavam com medo de afundar. Proximidade não significa revelação. Tem gente que está próximo demais a ponto de não entender com quem está caminhando. Os discípulos no caminho de Emaús estão caminhando com Jesus. Jesus está citando a palavra para eles. Eles ainda não percebiam que o próprio verbo da vida estava do lado deles. Jesus vai até a sua cidade natal. A Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Irmão, o próprio Deus encarnado vai até a cidade onde nasceu, e as pessoas ali não recebem o poder que ele tem. Por quê? Porque ainda não tinham entendido quem ele era. Então tem muita gente que não consegue viver milagre mesmo caminhando perto de Jesus e ainda não entendeu por quê, irmão. Estar em uma igreja não é a garantia do seu próximo milagre. Caminhar ao lado de Jesus também não. Existiam multidões que seguiam Jesus, existiam alguns discípulos que eram acompanhados por Jesus, existiam 12 apóstolos que foram selecionados por Jesus, existiam 3 que eram amigos de Jesus, existia um que ouvia as batidas do coração de Jesus. Então a questão não é se estamos próximos, a questão é se a gente confia que Ele faz o que Ele diz que pode fazer, é se a gente confia que Ele é quem Ele diz ser. Deus é aquele que cessa todas as tempestades. Todo mundo acredita nisso? Se a gente acreditasse, por que o nosso choro às vezes é mais alto do que o nosso clamor? Por que as nossas campanhas em busca de um milagre enchem mais do que as nossas cultos de ações de graças? Sabe, eu vim de uma outra igreja antes de me converter, de uma outra religião, vamos dizer assim. Algo que era muito comum era falar sobre promessas. Só que a dinâmica era um pouco diferente. Você precisa fazer uma promessa para Deus. Então eu aprendi o seguinte: olha, Deus, se você cumprir isso, eu faço aquilo. Se você curar essa pessoa, eu vou ficar tantas horas de joelho. Se você abrir essa porta, eu vou caminhar até tal lugar. E o que não faz sentido para mim hoje é o fato de eu colocar Deus na parede e só acreditar que Ele faz depois que Ele fizer. Deus, se você fizer, eu faço. Quando na verdade a dinâmica da fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Deus, os meus olhos ainda não veem, mas porque você disse que faria, eu já celebro o meu milagre. Irmão, quem se antecipa, governa. A gente já falou sobre isso. 2021 só está começando. Você pode ser alguém que reage às crises, ou você pode ser alguém que governa sobre as crises. Desde a virada do ano eu tenho declarado: esse já é o melhor ano das nossas vidas. Nós vamos receber caravanas que virão de outras nações para experimentar o que Deus vai fazer aqui. As nossas crianças vão ser tão cheias do Espírito Santo que elas ministrarão cura sobre a nossa igreja. E tem muita gente que acha que são liberações lançadas ao vento. Irmão, existe poder em toda palavra liberada em concordância. Existe poder em toda palavra que confessa a fé que se tem.
Há 3 semanas atrás a gente tinha famílias aqui de Indiana, famílias de Oklahoma, famílias de Massachusetts. Tem uma pessoa que vem para cá todo domingo de Boston. Ele já tem um mês inteiro os tickets comprados. Ele embarca sábado à noite, domingo de manhã está aqui. Só que um dia isso foi só uma palavra liberada, agora se torna uma realidade. O que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que as próximas realidades que você vai viver, elas são reféns das palavras que hoje você vai liberar. Você crê nisso? Diga amém. Está fazendo sentido para alguém? Alguém está recebendo algo de Deus essa noite? Somos 8.300 pessoas conectadas agora. Uau! Você pode celebrar, irmão? Emirados Árabes, Turquia, uau! Eslovênia, Irlanda. Terceira chave que eu quero compartilhar com você é que os discípulos estavam no barco e eles estavam próximos de Jesus, mas isso não os livrou da tempestade. Olha para mim, irmão, caminhar ao lado de Jesus não é uma garantia de mar tranquilo. Se for Jesus, pode atender, fica à vontade. Fica tranquilo, já aconteceu com a gente também. Cara, eu sinto Jesus aqui essa manhã, você está comigo? Olha para cá. Estar próximo de Jesus não é uma garantia de mar tranquilo. Logo, a sua crise de hoje não significa que Deus deixou você sozinho ontem. Tem gente que fala, pastor, parece que Deus esqueceu de mim. Por quê? Porque eu estou vendo a maior crise da minha história. Não, irmão. Deus nunca garantiu um mar tranquilo para ninguém. Todo herói da fé foi marcado no meio de um problema. Abraão teve que largar toda a segurança e ir para o meio do deserto. Davi teve que enfrentar um gigante. José ficou preso durante anos até alguém se lembrar dele. E ele dorme como um preso e acorda como um governador. Jesus, irmão, pega essa chave. Jesus trabalhou por anos como carpinteiro. Jesus trabalhou por anos com martelo, com pregos e com madeira. Ninguém pegou ainda. Jesus trabalhou por anos manuseando aquilo que iria crucificá-lo. A palavra já dizia antes dele chegar: maldito é todo aquele colocado sobre o madeiro. A cruz não foi um engano, a cruz era o propósito. Jesus veio para morrer nela. Então todos os dias Jesus está trabalhando com madeira, com pregos e com martelo. Ele sabia que aqueles elementos que faziam o dia a dia dele seriam os mesmos elementos que iam acabar com a história dele. E por que ele não ficava ansioso enquanto trabalhava? Porque ele sabia que a cruz não era o final da história. Às vezes a gente está angustiado achando que a nossa crise é o final da nossa história, quando na verdade o poder do Evangelho não se revela só quando um problema vem, mas é como a gente reage a partir desse problema. O Evangelho não tem a ver só com Cristo crucificado, mas tem a ver com Cristo ressurreto. Se ele tivesse morrido naquela cruz e nada mais acontecesse, a nossa religião ou a nossa fé estaria no mesmo patamar de qualquer fé que fala sobre qualquer pensador que morreu e nunca mais voltou. O que diferencia as verdades de Jesus dos pensamentos de Buda? O que diferencia as verdades de Jesus dos pensamentos de Platão, ou de Confúcio, ou de Nietzsche, ou de quem você quiser, irmão, Freud? Qual que é a diferença? A diferença é que nenhum deles voltou para contar a história. Jesus, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Alguém pode dizer glória a Deus? E a Bíblia diz que quando ele se apresenta para os discípulos, alguns ainda estão desconfiados. Ele fala: vem cá, pode tocar, a ferida ainda está aqui, as chagas ainda estão nas minhas mãos, o buraco ainda está na minha costela. Irmão, Jesus é um exemplo vivo de que não importa como começa a tua jornada, mas como termina ela. Talvez você está vivendo uma estação difícil. Eu vim aqui nessa manhã só te lembrar o que você já sabe, irmão. A tua história não é uma foto, a tua história é um filme.
Você não é o teu momento, você não é a tua crise, você não é o teu tropeço, você não é a tua doença, você não é algo temporário, porque Deus já liberou sobre você palavras de vida eterna. É por isso que as tempestades não fazem sentido, quando a gente entende que Deus tem algo além da tempestade. Irmão, meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você está comigo? Diga amém. Sabe outra chave que é interessante sobre tempestades? A Bíblia fala sobre a história de Jonas. Quantos aqui já ouviram algo sobre a história de Jonas? Deus dá uma direção para Jonas. Jonas, vai e prega para aquele povo. Jonas, então, ele não quer fazer o que Deus pediu, e ele vai correndo até o porto. E ele embarca num navio que estava pronto para partir. E o resto da história você já sabe. Veio uma tempestade, o problema do barco era ele. Jogam ele no mar, uma baleia vai lá, um peixe pega Jonas e o resto é história. Talvez alguns vão dizer, pastor, o que isso tem a ver com a minha história? Irmão, o que eu quero compartilhar com você é que o problema, muitas vezes, das nossas tempestades é por conta das pessoas que a gente dá acesso aos nossos barcos. Pega essa chave, irmão. Pastor, eu não sei porque eu perdi a alegria na igreja. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas que você anda são mais apaixonadas pela igreja do que você? Não. Então é natural, porque se quem está do teu lado é medíocre em alguma área, você vai começar a aceitar a mediocridade como algo aceitável. Isso serve para qualquer área, irmão. Você quer romper financeiramente? Caminhe com alguém que está sonhando em construir o futuro. Você quer romper ministerialmente? Caminhe com alguém que está vivendo algo que você sonha viver um dia. Você quer romper no teu casamento? Então busque conselhos em alguém que tem um casamento que você gostaria de ter. O problema é que a gente para dar acesso a quem não nos dá destino. A gente para ouvir quem não tem nada para falar. A gente para ouvir conselhos ministeriais de quem nunca construiu nada no ministério. A gente para ouvir opiniões sobre casamento de quem não tem um casamento exemplar. A gente para ouvir pessoas darem conselhos sobre criação de filhos quando nem são pais ainda. Irmão, guarda uma chave. O problema de algumas das nossas tempestades é que o acesso ao nosso barco está fácil demais. A Bíblia diz que Jonas chega até o porto. E quando ele chega lá, tem um barco pronto para partir. Sabe de onde vem a palavra oportunidade? A etimologia da palavra oportunidade é vento favorável no porto. Quando o vento era favorável, as pessoas diziam, olha, tem uma oportunidade, o vento está favorável. Então quem precisava zarpar, corria para o porto, entrava no navio que estava disponível, pagava a passagem e ele ia embora. O problema daquele barco é que provavelmente a passagem era barata demais. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Se o acesso para viver uma jornada ao teu lado é muito barata, qualquer um pode trazer tribulação durante a tua caminhada. Uma das coisas que mudou a minha história quando eu comecei a selecionar mais quem eu dava acesso, a minha casa, a minha mesa, ao meu coração. Porque se a passagem é barata demais, não dá para dizer que a culpa é de Jonas, a culpa é tua. Quem deixou Jonas entrar foi você. A gente falou sobre isso na semana passada, mas eu estou vendo muitas pessoas diferentes da semana passada. A gente falou sobre lixos embalados para presente. Quantos estavam aqui, lembram disso? Uma cidade estava com crise, não tinha como pagar os garis, começou a acumular lixo. O prefeito então deu uma ordem: todo mundo precisa guardar o lixo dentro de casa. As pessoas começaram a guardar, mas depois do terceiro, quarto dia, o cheiro era insuportável. Então alguém teve uma ideia brilhante. Essa pessoa comprou papel de presente, o melhor laço que tinha, pegou todo o lixo dentro da casa, foi de madrugada e deixou no meio da cidade. E ficou observando. Daqui a pouco para o primeiro carro, alguém vai lá e pega ansioso, coloca aquela sacola dentro do carro e vai embora. E depois o segundo, o terceiro, e em poucos minutos não tinha mais nada lá. E quando as pessoas chegam em casa e abrem aquela sacola de presente, o que tinha dentro era lixo. Deus ministrou isso sobre a gente na semana passada. Eu quero liberar isso sobre você, pode ser novo para alguém. O problema não é de quem está liberando lixo, o problema é de quem está levando isso para dentro de casa. O problema não são as más notícias no jornal, o problema é se os jornais são o meu devocional. O problema não é se a mídia está querendo espalhar terror sobre a população. O problema é se eu não carrego uma palavra de esperança. Irmão, todo lugar que não foi preenchido por Deus vai ser preenchido por alguém.
Então, se eu não estou sendo preenchido de palavras de esperança, de fé, de vida, a primeira má notícia vai encontrar espaço dentro de mim. Irmão, eu conheço pessoas que são milionárias, e algumas delas, porque perderam alguns milhões, tiraram a própria vida. O problema não é o recurso que faltou, o problema é que ele não tinha nada para ancorar a alma dele no dia mau. A palavra de Deus nos diz: olha, sobre vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu preciso selecionar quem entra no meu barco, quem tem acesso ao meu coração, quem fala na minha mesa. Você está comigo ainda? Diga amém. Amém. Alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Amém. Próxima chave que eu quero compartilhar, irmão, e o teclado pode vir para parecer que a gente está terminando. É que eu não sei o que você está vivendo, eu sei o que eu estou vivendo. E eu posso dizer que todas as vezes que os problemas me comprimem, a minha fé se expande. Irmão, é impressionante o quanto de maturidade em Deus a gente conseguiu viver como igreja do ano passado para cá. É impressionante o quanto de milagres financeiros a gente pôde viver em Deus por conta dos maiores momentos de crise. Eu lembro que no aniversário da igreja, eu falei isso com vocês abertamente, falei: gente, a gente está com menos $56. Essa igreja aqui não é minha, não sou eu que pago a conta. A gente é um milagre. Eu compartilhei isso com vocês para edificar a fé. Nós somos um milagre. Aí eu falei: ô Leandro, enquanto eu estava aqui, Leandro, pega por favor o print da conta, só para eu mostrar para a galera, porque alguém, pega isso, irmão. Aí alguém pode pensar assim: já sei, o pastor quer comover. Não, eu estou falando porque eu já tive também menos 56 na conta, e alguém pode estar com menos 56 na conta ou mais, e está dizendo: não vai acontecer. Ei, irmão, eu quero só te lembrar, o Deus que faz milagres aqui, faz milagres sobre você também. Então eu preciso falar sobre aquilo que eu vivo, porque senão a minha fé é ideológica. Quantos pastores, isso na igreja americana é muito comum, igrejas que têm $2 milhões de fundo, igreja que tem $10 milhões de fundo. Isso é um problema? Não. O problema é quando a igreja se torna tão estratégica que deixa de viver os passos de fé que prega nos púlpitos. Então nós não faremos se não tiver uma viabilidade financeira. Não, a minha viabilidade financeira tem um nome: Jesus, irmão. Ele viabiliza cada milagre, em cada estação, em todo o tempo. Aí eu falei: Lê, pega aí, porque eu quero compartilhar. Eu falei: alguém pode estar com a conta negativa e isso vai edificar a fé. Aí ele olhou para mim assustado. Eu falei: o que foi? Ele falou: tem $8 mil na conta. Quem estava aqui lembra? Eu comecei a chorar no púlpito. Irmão, que amor é esse? Que cuidado é esse? Que zelo é esse? Tem uma música que eu sou apaixonado. Eu lembro que eu via muito no início da minha caminhada, que ela diz: se o mar me submergir, a sua mão me traz à tona para respirar. Isso é fé. Fé não é a certeza de ondas calmas. Fé é a certeza de que mesmo que elas me afundem, Deus sempre me traz à tona de novo. E de novo, e de novo, e de novo. E esse é o poder do testemunho, porque em algum momento alguém vai afundar do teu lado e você vai falar: ei, irmão, fica em paz, eu já tive onde você está. Sabe qual que é o poder do evangelho? Não é a gente apontar o erro do outro, mas a gente liberar o destino sobre o outro. Eu sei o que você está passando, mas eu quero trazer você para aquilo que eu estou vivendo. Irmão, evangelho nada mais é do que impulso. É você pegar alguém que está lá embaixo e trazer para a mesma altura que você está. É por isso que existe tanto poder liberado numa manhã como essa. A gente está aqui numa comunidade de fé. Tem alguém queimando, liberando algo sobre você. E a palavra de Deus para você nessa manhã é só: não desista. Deus não desistiu de você. Não pare, Deus não parou de fazer. Você está comigo? Menos 56. A gente saiu para almoçar esses dias com um empresário. Eu vou falar abertamente, o testemunho dele é incrível. Ele tem que um dia vir falar aqui. Ele é o dono da empresa de imigração que me abençoou com todo o processo do Green Card. E a gente foi almoçar. Eu falei: cara, me fala um pouco da tua história. Ele começou a falar: irmão, você não tem. Ele tem que dar esse testemunho aqui. Lê, anota isso aí por favor, para a gente trazer ele para dar esse testemunho. Ele começou a falar: eu tinha, 12 anos atrás, 15 anos atrás, eu tinha um Vectra antigo, para-brisa quebrado, não tinha dinheiro para nada, conta de luz cortada, passava vergonha toda semana. Minha esposa ligava: vamos cortar a luz. Ele falava: dá banho logo quente nas crianças, eu vou ver o que eu faço aqui.
E ele foi falando, no início a gente ria, porque tem coisas que a gente está passando hoje que a gente ainda vai rir delas um dia, amém? Mas eu senti uma graça naquela conversa. À medida que a gente conversava, Deus foi quebrantando a gente, Ele foi lembrando. Aí eu recebi um e-mail de uma oportunidade de negócio. Uma empresa queria contratar minha consultoria, mas eu precisei parar quadras e quadras longe, porque se eles vissem o carro que eu tinha, eles não me contratariam. E ele foi falando sobre cada perrengue. E aí teve uma fala dele que quebrou o nosso coração. Ele falou: eu lembro que um dia minha filha tinha que ir para a escola, não tinha lanche, a gente não estava com comida, eu tinha R$4 na conta. E ali, irmão, todo mundo embargou a voz, porque todo mundo lembrou de um momento que já viveu assim. Eu lembro de uma estação em que eu precisava pedir para o meu pai: pai, eu estou sem nada aqui, me ajuda. E meu pai deixava um envelope na caixa de correio, para eu não me sentir humilhado com aquela ajuda. Eu já era casado, Kezinha estava grávida. Eu sei o que é depender de um favor sobrenatural de Deus, irmão. Quando a gente saiu do Brasil, a gente estava na nossa melhor fase, morando numa casa de 3 andares, vizinhos, eram homens que deram certo. Sabe pessoas que deram certo? Você vai falar: mano, esse cara deu certo. Desembargador, procurador, médico. E eu estou lá por quê? Porque tem coisas que só vive missionário ou milionário, irmão, amém? Não pede para explicar. Você não estava na minha semeadura, então não vem questionar minha colheita. Aí Deus fala: larga tudo e vem para a América. A gente veio de uma casa de 3 andares para um apartamento de 3 quartos, sem móveis. Compramos um Volvo velho, $3.000, colei algumas borrachas do para-brisa com Super Bonder e recomeçamos. Não tem vergonha em recomeçar, irmão. A vergonha é olhar para o meu problema mais do que a minha promessa. A vergonha é esquecer que dentro de mim existe a própria vida de Deus, irmão. Não tem vergonha em passar por dificuldades, mas você não pode parar em meio a elas. É normal, é normal. Eu acho que a gente está vendo um tempo da igreja em que Deus está ressignificando muitas coisas, porque existia um tempo que nos púlpitos pessoas falavam de fé como se fossem intocáveis, como se fossem inabaláveis. Irmão, nós somos seres humanos e passamos por diversas aflições, mas em todas elas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos declara isso: em Cristo somos mais do que vencedores. O que é alguém que é mais do que vencedor? Você já parou para pensar nisso? Porque se vencer é o ápice de toda a jornada, de toda a batalha, o que é alguém que é mais do que vencedor? É alguém que já entra nos campos de batalha sabendo qual é o resultado final. Nós somos mais do que vencedores. Você pode levantar suas mãos? Eu quero liberar algo sobre você, irmão. Eu declaro em nome de Jesus, o nosso coração sendo forjado em tempos difíceis, para que a gente também não se ensoberbeça nos tempos de prosperidade, de transbordar de Deus. Eu declaro em nome de Jesus o nosso coração em 2021 sendo fortalecido em Deus. Deus soprando sobre você novos sonhos, palavras de vida, palavras de bem, não de mal, palavras de esperança. Deus soprando sobre cada um de nós esse espírito inabalável. Eu declaro em nome de Jesus: a tua maior vergonha vai se tornar o testemunho do teu maior milagre. Você não vai parar na estação difícil, porque Deus não parou de fazer, irmão. Eu declaro em nome de Jesus um novo tempo, novos sonhos. Se você crê nisso, declare comigo. Diga: Pai, eu abro o meu coração. Diga: para viver ainda esse ano o maior romper da minha história. Diga: eu dou uma ordem, que os ventos cessem e que o mar se acalme agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos começam a olhar um para os outros, e a pergunta que eles fazem é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Tiago 1,3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 1 Coríntios 16:13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Romanos 12:12 diz: alegrem-se na nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Eu estou finalizando, vocês me dão 5 minutos para concluir essa palavra? Guarda isso, irmão. Alegrem-se na nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Alegrem-se, sejam pacientes e não parem de orar.
Irmão, são chaves tão simples. A gente está em busca de novos gurus, a gente está em busca de novas teorias, novas teses. Tem tanta gente em busca de um encontro transcendental. Sabe, eu ouvi uma frase que me marcou para sempre: o mundo não está se desvencilhando do sobrenatural, o mundo está se desvencilhando do cristianismo. Mas está todo mundo em busca de uma experiência transcendental, de algo que traga sentido dentro de si. Quando o evangelho é tão simples, Deus está falando: ei, alegre-se na esperança, seja paciente nos momentos maus, nos momentos de dificuldade, e não para de orar. Pastor, é só isso? É só isso. Olha para Jesus. Jesus estava multiplicando o pão. Pega essa chave, irmão. Jesus pega o pão, e a Bíblia diz que no meio daquele deserto, com milhares de pessoas, um menino oferece para ele 5 pães e 2 peixinhos. Irmão, você acredita que aquele menino era o único que tinha alguma coisa para comer? De verdade. Você acredita que no meio de milhares de pessoas, aquele menino era o único que tinha alguma coisa para comer? Aquele menino era o único que estava disponível a compartilhar. Tinha muita gente guardando, cara, isso é muito forte. Tinha muita gente guardando, pensando: cara, o que eu tenho não vai alimentar todo mundo, então eu vou guardar para mim. Pelo menos eu vou comer. Aquele menino, por não saber fazer contas, e quando eu falo isso eu coloco entre aspas, ou seja, ele ainda não era racional a ponto de tentar dizer para Deus como Deus faria. Ele fala: olha, o que eu tenho só dá para mim, mas se você precisa, está aqui. Então Jesus, ele pega o pão e, dando graças, Jesus agradece antes do milagre acontecer, irmão. Jesus fala: Pai, obrigado, porque você sempre me responde. Isso é muito forte. E ele parte e o pão multiplica. Pai, obrigado, porque você sempre me responde. Ele parte e o milagre acontece. Ele parte e o milagre acontece. Ele parte e o milagre acontece. Pastor, eu ainda não entendi onde você quer chegar. Eu vou te explicar. Quando a Bíblia diz alegrem-se na esperança, Jesus não está pedindo para você fazer algo que ele não fez. Tem milhares de pessoas, está todo mundo com fome, mas antes do primeiro pão se tornar 2, ele já está agradecendo por aquilo que o Pai ainda vai fazer. Irmão, a chave para viver o próximo milagre é celebrar antes que ele aconteça. É a gente antecipar o novo, é a gente antecipar o óbvio. A Bíblia diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas dificuldades. Ah, mas Jesus passou dificuldade? Não. Jesus foi traído por um dos 12 que escolheu, transpirou sangue, foi feito doença para a gente ser sarado, foi feito cativo para a gente ser liberto, foi feito pecado para a gente ser feito justiça de Deus, foi feito escravo para a gente ser livre, foi feito homem para a gente ser filho. Irmão, o maior milagre do evangelho se chama substituição. Jesus recebeu aquilo que era meu por direito e deu para mim aquilo que era dele por herança. Jesus fala: Pai, a glória é minha, mas eu compartilho, eu recebo o pecado. A santidade é minha, mas eu compartilho, eu recebo a sentença. Pai, o único filho de Deus, irmão, se fez homem para todos os homens se tornarem filhos de Deus. Alegrem-se na esperança, sejam firmes, permaneçam nas dificuldades e não parem de orar. Sabe uma coisa que marca a caminhada de Jesus? Eu juro que eu estou terminando aqui. Jesus vai começar o seu ministério, ele acaba de ser batizado, uma voz do alto diz: esse é o meu filho, em quem eu tenho o meu prazer. Ele recebe então o batismo e o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito veio como uma pomba e repousa sobre ele. Alguém já passeou numa praça? Alguém já andou numa praça cheia de pombos? Você já se aproximou de um pombo? Se bem que hoje em dia eles estão nem aí pra gente, né? Já viu? Tem uns pombos que ainda te encara, pergunta qual foi. Mas alguns anos atrás você se aproximava e todos eles voavam. Pombo é um pássaro que ele não é muito dócil, digamos assim. Ele está sempre afoito, assustado. A Bíblia diz que o Espírito desce e repousa sobre Jesus como uma pomba. Irmão, o Espírito repousa. O Espírito que durante todo o Antigo Testamento visitava a criação, agora em Jesus ele repousa sobre a criação. Pega essa chave. O Espírito que visitava reis, o Espírito que visitava sacerdotes, o Espírito que visitava profetas, agora repousa sobre a criação. Então Jesus foi batizado, Jesus foi respaldado, Jesus agora carrega essa porção do Espírito. O que ele faz? Se recolhe para orar. 40 dias e 40 noites orando. Irmão, pega essa chave.
Jesus tinha autoridade dos céus, porque Jesus tinha tempo com os céus. 40 dias orando. Então a Bíblia diz que o próprio Satanás vai até ele e tenta Jesus usando a palavra. Jesus, ele responde às tentações usando a palavra. Irmão, Jesus não tinha espaço dentro dele para nenhuma proposta do inferno, porque Jesus estava completamente cheio das promessas dos céus. Você quer uma chave para encarar as tempestades? Alegre-se na esperança, seja paciente no dia mau e não pare de orar. Você está comigo? O início do ministério de Jesus é marcado por oração. A metade, o meio da jornada de Jesus é marcado por oração. Jesus acaba de curar pessoas, ele, como de costume, vai para o monte orar. Os discípulos vão e no meio do caminho acontece uma tempestade. E como que termina a história de Jesus? Com oração. No Getsêmani, algumas horas antes de ser entregue, a Bíblia diz que Jesus está sentindo uma angústia mortal, os poros dele estão saindo sangue. Jesus então chama os discípulos e fala: ei, fiquem comigo, eu preciso de vocês, orem comigo, eu estou sentindo uma angústia mortal, isso está me consumindo. Jesus então se separa e vai orar. Deixa eu liberar algo sobre você, irmão. O teu próximo milagre pode estar a alguns passos do teu lugar de oração. O teu próximo milagre pode estar a alguns passos das palavras que você libera. O teu próximo milagre pode estar a alguns passos do teu lugar secreto. O teu próximo milagre pode estar a alguns passos da palavra de Deus que você carrega. O problema é que a minha geração deseja céus abertos, mas continua com a Bíblia fechada. A gente quer que Deus faça, mas a gente nem para ouvir o que Ele já disse que faria. Irmão, quando você traz à tua memória aquilo que te dá esperança, o dia mau não te para, porque você sabe que o dia mau não é o final da tua história. Por que Jesus consegue dormir no meio de uma tempestade? Porque Jesus sabe que aquela tempestade não é o capítulo final da história dele. Jesus sabe, existe uma cruz que está me esperando. Deus não disse que eu morreria afogado, então esse não é o final da minha história. Irmão, olha para mim, eu vou finalizar aqui, eu juro. Jesus está dormindo, tem uma tempestade, o mar está agitado, os ventos são fortes, os discípulos estão desesperados. Aí vão acordar Jesus e a pergunta é: ei, mestre, você não se importa que a gente morra? Jesus olha para os discípulos, homens de pequena fé, dá uma ordem, os ventos cessam, o mar se acalma. Vocês querem saber por que Jesus não está preocupado com a tempestade? Se alguém quer saber, diga: eu quero. Porque Jesus sabia o que esperava ele depois da tempestade. Pega isso, irmão, olha para mim. Somos 10.300 pessoas conectadas agora. Emirados Árabes, Turquia, Irlanda, Chile. Jesus sabia o que esperava ele depois da tempestade. Jesus é enviado por Deus e ele sabe: filho, tem uma cruz no meio do caminho. E quando você for feito cativo nela, você vai tocar o inferno, mas depois de 3 dias eu vou enviar o Espírito de vida e vou trazer você de volta. Então quando Jesus ele olha a tempestade, eu consigo imaginar Jesus: como é que está o tempo lá fora? Cara, tem uma tempestade absurda. Tá, eu vou tirar um cochilo e quando chegar do outro lado vocês me acordam. Só consegue ter tranquilidade em meio a tempestades quem sabe qual é o destino final em Deus. Deus já te deu uma picture, mano. Deus já te deu uma visão. Deus já te deu uma palavra. Deus já te deu uma palavra. Você sabe disso. E se alguém aqui ou alguém que está me ouvindo não sabe, gasta tempo para ouvir o que Deus tem para te falar. Talvez alguém que está aqui me ouvindo vai falar: pastor, eu nunca ouvi nenhuma palavra de Deus. Então para de gastar tempo tentando mostrar para quem você não precisa, quem você não é. Para de gastar tempo tentando construir coisas fúteis. Irmão, gasta tempo ouvindo essa palavra. Existe uma palavra que Deus liberou sobre você, que é a base de sustentação durante o teu dia mau. Quando eu estava no meio do leito de hospital, eu lembrava das palavras que Deus me deu: filho, eu tenho palavras de vida para você. Você vai tocar as nações, eu vou te levar para outros lugares, eu vou usar você em outros lugares com outras línguas. Eu estava no leito do hospital e eu só lembrava: peraí, Deus nunca me usou em outras nações, eu ainda não toquei os lugares que Deus falou que eu tocaria. Então esse não é o final da minha história, isso não vai me parar. Só que quem não tem uma palavra de Deus, irmão, se agarra a qualquer palavra que vem. Quem não tem uma palavra de Deus se agarra à primeira palavra que surge.
Tem gente que fala: pastor, eu recebi uma promessa, mas Deus não cumpriu. Será que foi Deus quem falou, ou foi alguém que disse para você em nome de Deus? Porque se Deus te deu uma palavra, irmão, se agarra com tudo que você pode. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele disse e deixa de agir? Acaso Ele promete algo e deixa de cumprir o que prometeu? Fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Fica de pé. Vocês estão comigo? Amém? A gente falou hoje um pouco sobre tempestades e Jesus. A gente falou hoje um pouco sobre tempestades e sobre Jonas. Eu quero finalizar falando sobre uma tempestade que mudou a história da terra. Aconteceu com um homem chamado Noé. Quantos já ouviram falar sobre a arca de Noé? Irmão, olha para mim, isso é muito poderoso. Isso vai mudar a história de alguém aqui, eu sei disso. Deus dá uma direção para Noé e Ele fala: filho, prepara uma arca. Quando Deus pede para Noé fazer isso, não existia chuva ainda. Então Deus está dando uma direção para que Noé faça algo que não faz sentido, num tempo que não faz sentido. Você está comigo? Você pegou? Então Noé começa a construir o que Deus falou. Noé começa a construir uma arca. E ele passa 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Noé está lá, confiante na única palavra que ele recebeu. Ele está construindo a arca. Até que chega um tempo em que a chuva começa a cair. E Deus fala: olha, agora você vai para dentro da arca, fecha as janelas, fecha todas as portas de acesso, para que ninguém entre. Irmão, do lado de fora da arca estavam todos aqueles que caçoavam de Noé, enquanto ele construía a sua base de proteção. Irmão, Noé parecia estúpido, até que as primeiras gotas de chuva caíram. Pega essa chave. Não dá para começar a construir a arca depois que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Tem muita gente parando no meio do caminho porque Deus já te disse o que fazer, mas você só quer fazer quando a crise chegar. Tem muita gente parando no meio do caminho porque quando as gotas começam a cair, fala: é verdade, a crise está vindo, eu preciso construir uma arca. Deixa eu te falar, irmão, não dá mais tempo. Toda palavra que Deus te deu, Ele está antecipando uma crise que ainda está por vir. Efésios 6,10 diz: olha, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra está dizendo aí: se reveste, se reveste, se reveste, reveste os teus pensamentos, reveste os teus pés, reveste o teu peito, reveste o teu coração, se reveste, para que você possa permanecer firme no dia mau, para que as astutas ciladas do inferno não te parem, para que os dados inflamados não te firam, para que as mentiras do inferno não te parem, para que os ruídos ao teu redor não te entristeçam, para que as tempestades ao teu redor não afundem o teu barco. Você está comigo? Diga amém. E eu quero orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Levante suas mãos.